vai compartilhar para muito mais pessoas. Seu comentário eu mesmo respondo, seja no Facebook ou no YouTube, tá certo? Vamos iniciar, que eu tenho uma palavra abençoada, uma palavra profética para a sua vida nesta noite de domingo, no dia do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos iniciando, Pai, mais este momento na Tua presença. Pedimos, meu Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor tome a primazia, Pai, que vidas sejam alcançadas, transformadas, que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa este momento, Deus, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Pai, abençoa toda a Tua igreja, onde ela estiver. E que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Exaltado, adorado. Tira todo o atrapalho e todo impedimento. No nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. A palavra que eu deixo para você nesta noite está em Efésios 4, que diz assim. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou ler mais uma vez, são apenas 3 versículos, é bem rápido. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amados irmãos, uma das verdades bíblicas que Deus ele coloca sobre nossas vidas é que sem a unidade, sem a união, sem a comunhão na igreja, entre irmãos, caso ela não existindo, certamente Deus ele não habitará. Porque, como nós lemos nessa passagem, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele faz menção exatamente a isso. Tá? Sem unidade, sem união, Cristo não habita. Reino dividido, a palavra do Senhor diz que não prospera. Tá? Reino dividido não prospera. E nós vemos justamente o apóstolo Paulo exortando a igreja nessa unidade. Mas não somente isso, meus irmãos, ele faz referência àquilo que é a vocação. Vocação, ele tá se referindo claramente àqueles que foram chamados por Deus. Que foram chamados, esses que foram chamados foram vocacionados, né? Justamente quando ele coloca no versículo de número 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros em amor, é porque justamente isso deve ser evidenciado na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida de todo crente e de todo servo. Que o vínculo da paz, o vínculo, aquilo que nos une a Cristo, que é através do Espírito Santo, deve ser evidenciado sempre na nossa vida, irmãos. Isso não deve ser motivo de divisão, muito pelo contrário, isso é motivo de união a cada um de nós. E quando ele fala com toda a humildade e mansidão, humildade é justamente aquilo que a própria palavra do Senhor diz, que nós devemos considerar o irmão superior a cada um de nós, né? Eu tenho que considerar meu irmão superior a mim, né? Essa é a humildade. Veja o que Jesus fez. Observe aí o que Cristo fez, né, ao lavar os pés dos discípulos ali após a Santa Ceia, já próximo da sua morte. Se eu sou mestre e Senhor, estou lavando os pés de vocês, façais o mesmo então aos outros, né, mostrando ali humildade. Jesus, ele estava ensinando, fazendo, né, e eu acho muito interessante isso, porque eu gosto muito do ensino prático. Eu gosto muito do ensino prático, eu não gosto muito de teoria não, eu gosto de chegar. Teoria é importante? Claro que é importante, mas o que vai fazer a pessoa aprender é a prática. Jesus, ele está ensinando, fazendo, né? Mostrando como é que se faz, né? Através da cerimônia do lava-pés ali, a humildade que deve existir entre os irmãos. Ele, sendo mestre e senhor, fez isso,
né? Quem somos nós para não fazer? Então, quando o apóstolo Paulo fala dessa humildade, quando ele fala dessa mansidão, ele não está falando nada além daquilo que Jesus, o próprio Senhor Jesus falou, né? Com a sujeição, com o amor. Amados irmãos, Deus, ele quer uma igreja submissa a Ele. Deus, Jesus, ele quer uma igreja submissa e obediente a Ele, ao seu nome. Fora disso, né, Deus, Deus está no controle de tudo, nós sabemos disso. Tá? Mas a partir do momento que a gente não se sujeita a Cristo, né, uma vez sendo chamado, uma vez assumindo a nossa vocação, se eu não me sujeito a Cristo, nós vamos nos sujeitar a quem? As nossas próprias vontades, né? Nós vamos nos sujeitar a quem, meus irmãos? Quando ele fala no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é justamente isso. É a verdade que habita em nós através do Espírito Santo. Né? A verdade que habita em nós através do Espírito Santo de Deus é o vínculo da paz pela unidade no Espírito. Se você e eu somos guiados pelo Espírito, ele vai nos conduzir a isso, a esse vínculo perfeito, a esse vínculo da paz. Se não for assim, meus irmãos, não é o Espírito Santo que está nos guiando, não é. Não será, não está sendo o Espírito Santo. Se eu não estiver agindo buscando a paz, buscando a unidade, se eu não estiver agindo dessa forma, buscando, amados irmãos, não é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Não é o Espírito de Deus que conduz você e eu. Nós temos que, acima de tudo, olha, nós tivemos hoje ceando, né? No culto de Santa Ceia pela manhã, já falei, foi uma bênção, glória a Deus. A Santa Ceia é simplesmente o ápice daquilo que Jesus quer entre nós. Se você for observar, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, justamente quando ele está falando da Santa Ceia, em que no versículo 23 ele nos mostra como é que deve ser a ceia, né? Se você for ver, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando, ele está exortando duramente a igreja. Exortando duramente a igreja. Olha o que ele fala no versículo de número 17. A igreja de Corinto não tinha isso. Por isso que ele exortou a igreja. Versículo 17, 1 Coríntios 11. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha como o Senhor está chamando o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então, aí logo em seguida veio o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. A parte da ceia que cabe a nós, né, no momento da cerimônia. Então, para quem acha que a Santa Ceia ali, no versículo 23 em diante, é o apóstolo Paulo nos ensinando a ceiar, né? Mostrando como é que deve ser a ceia. E ali nós estamos seguindo. Se nós formos lá no Evangelho ver como Jesus ensinou, é exatamente a mesma coisa. Porém, não esqueça que do versículo 17 em diante é o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja duramente. Vocês não têm casa para comer ou beber? Sabe? Antes nós temos que esperar uns aos outros. Ele fala aqui, no versículo, portanto, meus irmãos, versículo 33, ele diz assim, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, a ceia nós fazemos hoje de maneira correta, mas é só isso?
Não, não é, meus irmãos, porque na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia, pode estar tudo coreografado, tudo muito bonitinho, mas no coração dos irmãos existe divisão, existe contenda, existe argumentos contra a obra, argumentos contra a palavra de Deus. Sempre tem alguma coisa para se colocar, para dificultar aquilo que é a obra de Deus. Meus irmãos, pare com isso. Deus, ele quer uma igreja abençoada e abençoando. Abençoada e abençoando. É muito simples. Se nós vivermos em divisão, é o contrário da unidade. E o Espírito Santo não habita em um local que tem divisão, que tem contenda. Não habita. Não habita. Então, o próprio Senhor, ele nos conduz, ele sempre nos conduz ao melhor caminho. O próprio Senhor nos conduz ao melhor caminho justamente para agradá-lo, porque ele quer nos usar como servos e servas. Para muitos que nessa noite, que de hoje, dia 4, né? Nesse dia 4 de junho, né? Nessa noite de domingo, 4 de junho, estarão ceando em suas igrejas, né? Muitas igrejas seguem essa rotina do culto à noite, né? Então vão ver esse vídeo posterior, ele ser postado. Saiba que a Santa Ceia, ela é um exemplo de unidade e que aqui o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, está mostrando como deve ser, nada mais é do que uma exortação à igreja de Corinto e a nós também. Porque a gente tem o hábito de ficar olhando só para o versículo 23 em diante, mas leia do 17 em diante que você vai ver o que é a ceia do Senhor e como Deus ele quer um povo com um vínculo da paz pelo Espírito, na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que Deus quer. Que essa mensagem possa ficar cravada no seu coração. Saiba que além daquilo que nós podemos ver, pode estar tudo muito bem coreografado, muito bem perfeito, mas Cristo ele está olhando para o nosso coração, para o seu e para o meu. Ele está olhando para o seu coração e para o meu coração, sabendo que aquilo que nós devemos fazer pela palavra de Deus, por aquilo que Ele quer. Pela conduta, pela moralidade, por aquilo que Deus quer de você e de mim. Que nós sejamos perfeitos, que nós sejamos santos, assim como o Senhor é santo. Amém? Que você possa ficar com essa mensagem no seu coração, nesta noite abençoada por Deus, né? E eu quero nesse momento pedir mais uma vez, antes de a gente encerrar, orar e encerrar, né? Que você, se estiver na nossa página no Facebook, que você ainda não é inscrito, se inscreva. No YouTube também, caso não seja inscrito, se inscreva, ativando o sino de notificações. Tá? E dessa forma, você dando o ok, o gostei, né? Dando o gostei, o like. A plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Tá certo? E o seu comentário eu mesmo respondo. Amém? Não se esqueça, compartilhe a todos os seus contatos, nas suas redes sociais, nos seus grupos, na sua linha do tempo. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Feche os olhos, oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus, pelo momento e a oportunidade que o Senhor está nos dando de ministrar a Tua palavra, de meditar nela, Deus. Que nós venhamos ser perfeitos e santos como o Senhor é, buscando, Pai amado, essa unidade que é o vínculo da paz no Teu Espírito. Através do Teu Espírito Santo nos conduz, Pai. E que vidas sejam transformadas, abençoadas, alcançadas para o Teu reino e para a Tua glória. É o que te peço nessa noite. Abençoa, Senhor. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, finalizo aqui. Que Deus te abençoe fortemente. Aproveite o restante do seu dia, né? E que os milagres de Deus venham ser confirmados cada dia mais na sua vida. Forte abraço, meus irmãos. Paz do Senhor.